Evangelho no livro do Êxodo, no capítulo de número 8, no versículo 25. Todos encontraram? Está escrito assim: Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. Você crê que o que nós acabamos de ler é a palavra de Deus? O que lemos aqui é a primeira de 4 propostas que Faraó fez a Moisés quando Deus estava punindo a terra do Egito com as famosas 10 pragas. Quando a primeira proposta é feita, 4 pragas já haviam sido derramadas. 4 punições Deus já havia executado na terra do Egito. E antes da 10ª, Faraó vai fazer 4 propostas. Você sabe que o Egito simboliza o mundo que a gente vive. E Faraó personifica e simboliza Satanás, o diabo. O Egito é o mundo, Faraó é o diabo. E à luz da palavra nós vamos entender hoje e aprender que estas mesmas 4 propostas que Faraó fez a Moisés e ao povo de Israel na terra do Egito são as mesmas propostas que o diabo costuma fazer nos dias de hoje. Moisés recusou todas as 4. Diga, eu também tenho que recusar. Porém, minha gente, muitas pessoas acabam aceitando, porque o diabo consegue propor de uma maneira que não é algo danoso, que não é algo perigoso. Porque a princípio as propostas parecem até boas propostas, e é por isso que muita gente cai, é por isso que muita gente acaba aceitando. Mas desde já eu quero te dizer, todas as 4 propostas você tem que rejeitar, porque se você aceitar, ainda que seja uma delas, isso pode causar um dano, talvez até irreversível, na sua vida espiritual, na sua vida nessa terra e até mesmo para a sua salvação. Quem crê que o Senhor vai falar conosco nessa manhã? Você crê de verdade? Então eu vou fazer a leitura do versículo 25, que é a primeira proposta, e todos que estão comigo nessa manhã, na sede da Zona Oeste, no bairro da Lapa, leem em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? Então, com mais fé, igreja. Então, chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e para a palavra do Deus Altíssimo, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, vamos dar a melhor, a maior, a mais bela, a mais sincera e a mais verdadeira salva de palmas. Você que está aqui na igreja, aplaude e glorifica. Você que nos ouve pela rádio, você que nos assiste pela internet, junte-se a nós aqui na sede da Lapa e exalte, glorifique a Deus conosco. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove todos os bloqueios e tudo que atrapalha. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. Muito bem.
O que significa, trazendo para os nossos dias e para as nossas vidas, essa primeira proposta? Leio mais uma vez Êxodo 8, versículo 25. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Moisés, por ordem de Deus, havia falado com o Faraó, para que ele, Faraó, liberasse o povo de Israel para ir até o deserto, para adorar a Deus no deserto, para apresentar um culto de louvor e adoração a Deus no deserto. Deus queria tirar o povo daquele lugar pagão e idólatra, porque não havia como Deus ser adorado naquele lugar. Quando Moisés fala para o Faraó acerca daquilo que Deus havia dito, o Faraó pensa e diz, em outras palavras, assim: vocês podem adorar, vocês podem sacrificar ao Deus de vocês, mas façam o seguinte: não tem necessidade de ir até o deserto para fazer tal coisa. Façam aqui mesmo. Em outras palavras, olha como Satanás é sagaz. Olha como o diabo é sutil e perigoso. Você pode ir à igreja, você pode adorar a Deus, mas não precisa você ir até o deserto. Você pode adorar a Deus aqui mesmo no Egito. Ou seja, você pode adorar a Deus aqui mesmo no mundo. Você entende isso? Por que tem tanta gente hoje que se diz evangélico? Antigamente, tinha pessoas que até evitavam falar por conta da perseguição. Havia perseguição até na escola. Talvez em um passado nem tão distante, quando você ainda estudava, quando perguntavam se você era católico ou evangélico, e você dizia ser evangélico, talvez você era até perseguido. Inclusive, até os próprios professores perseguiam alunos que não eram católicos, como a grande maioria. E por muito tempo ser evangélico era uma coisa até para muitos difícil, por conta da perseguição que o evangelho sempre sofreu e que no passado era pior. Hoje não. Hoje é até bonito dizer que é evangélico. Hoje tem muito cantor de música ímpia, com letras horríveis, que declaram-se evangélicos, que declaram-se cristãos. Por quê, minha gente? Porque Faraó, o diabo, fez essa proposta e a pessoa achou cabível. Ela considerou uma boa proposta, uma proposta aceitável. E ela entendeu dessa mesma forma: é verdade. Eu não preciso sair do Egito para poder adorar a Deus. Eu não preciso deixar de levar a vida como eu tenho levado, como eu gosto de levar, para poder adorar a Deus. Eu posso muito bem adorar a Deus aqui no Egito, adorar a Deus aqui no mundo. Ou você acha que nesse fim de semana, muitas pessoas que dizem ser cristãs, protestantes, evangélicas, não estarão nas festas, nos carnavais da vida, mesmo que se declarem cristãs, mesmo que em algum momento frequentam uma igreja evangélica, e até que tenham sido batizadas nas águas. E por que essas pessoas fazem isso e são assim? Porque elas concordaram com essa proposta do diabo, com essa proposta de Faraó. Olha, você não precisa, ir para a igreja ou deixar de estar no mundo e de fazer as coisas que você gosta, de ser quem você quer ser. Essa é a melhor. Você pode ser quem você é.
Você pode continuar sendo a mesma pessoa. Não precisa mudar, não. Pode continuar vivendo como você sempre viveu e adorando ao Senhor. Só que a resposta de Moisés é a seguinte, ó. Olha o versículo 26. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Moisés pediu para caminhar 3 dias, deserto adentro. Quanto mais longe do Egito tivesse, melhor. O diabo quer fazer você acreditar que sem separação, não há uma verdadeira adoração. E o diabo quer fazer você acreditar o contrário. Não precisa você sair do mundo, não. Você pode continuar fazendo o que você sempre fez, vivendo como você sempre viveu, curtindo como você sempre curtiu, andando com quem você sempre andou e adorar a Deus. Nada vai te impedir de adorar a Deus. Entretanto, sem separação não existe a verdadeira adoração. Se você quer adorar a Deus de verdade, essa adoração não pode ser feita no mundo. O mundo tem que ficar para trás. Aliás, como diz a palavra, temos que morrer para o mundo e verdadeiramente nascer para Deus. Deixar o Egito para trás, vir para a presença do Senhor para adorar aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Longe do mundo, igreja. Longe do mundo. Diga: eu preciso deixar o Egito para trás. Diga: Faraó, eu rejeito essa proposta. Então o Faraó vai fazer uma segunda proposta. Logo em seguida, imediatamente. Ele não vai perder nem tempo. E ele vai ceder um pouco mais agora. Porque o diabo é assim, ele vai cedendo. Olha o que diz o versículo 28. Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. E ainda teve a audácia de dizer: orai também por mim. Vocês querem ir para o deserto, adorar, sacrificar o Deus de vocês, que era chamado por eles de Deus invisível, Deus sem rosto? Podem ir, eu permito, mas façam o seguinte: não precisa ir também muito longe. Essa muita gente cai. Essa muita gente aceita. Por quê? Porque quando o diabo vê que a pessoa está decidida a ir à igreja, e ela quer sim uma mudança, uma transformação, até porque ela não aguenta mais a vida que está vivendo, ela está sofrendo muito, ela quer uma transformação, ela quer uma mudança, ela quer ser livre dos males que estão sobre sua vida, e ela sabe que a igreja é a solução, que o caminho, a verdade e a vida é o que ela precisa. Aí ela começa a vir para a igreja e o diabo não vai conseguir pará-la. Então ele pensa: já que agora a pessoa quer ir, então deixa eu propor o seguinte: olha, vai, mas não precisa ir também muito longe, né? Para que se aprofundar nas coisas da igreja? Para que se aprofundar nas coisas de Deus? Faz o seguinte: vai, mas não batiza nas águas.
Por que tem um monte de gente na igreja que não batizou ainda? Porque o diabo não quer que a pessoa vá longe nas coisas de Deus. O diabo não quer que a pessoa se aprofunde. É aquela pessoa que diz assim: olha, eu estou começando agora, estou dando agora os primeiros passos, sabe? Estou começando a aprender mais, na medida com que o tempo for passando. E aí, quando eu for conhecendo mais da palavra, do evangelho, e quando eu estiver preparado, aí eu batizo nas águas. Talvez até você pensou durante um período da sua jornada isso. Poxa, eu cheguei agora, né? Não tenho que batizar agora. Também não precisa ir muito longe, né? Acabei de chegar, para que batizar? Para que batizar agora? É o diabo que quer que você pense assim. Porque ele até aceitou, ele até se convenceu que você está vindo à igreja agora, que você quer mudar, mas ele não quer que você vá longe nas coisas de Deus. Ele não quer que você se aprofunde. Ele quer que você continue no superficial, no raso e sem compromisso. Inclusive, é uma das desculpas que muitos dão. Não, batismo é uma coisa muito séria, pastor. É um compromisso muito sério. Para tomar essa decisão, eu tenho que ter certeza do que eu quero. E é o diabo que quer que a pessoa pense assim. Por isso que tem um monte de gente descompromissado. É aquela pessoa que ouviu a proposta do diabo e a recebeu. Olha, estou indo à igreja agora, estou participando lá dos cultos, me sinto maravilhosamente bem. Dificilmente uma pessoa vai chegar na igreja e não vai se sentir bem. É um ambiente propício ao bem-estar de cada pessoa que comparece. Gosto dos louvores, inclusive estou aprendendo muitos louvores. Mudei até a playlist ali do aplicativo de músicas do meu telefone. Estou ouvindo louvores agora, de vez em quando eu pego a Bíblia para ler, mas eu estou indo devagar, sabe? Também não dá para se aprofundar assim, não. Pelo contrário, meu irmão. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente tem que mergulhar de cabeça. Quando a gente chega na presença de Deus, nós temos que ir o mais fundo possível. Quem compreende isso? Deus não chamou ninguém para ficar no raso. Deus nos chamou para conhecermos cada vez mais dele. Mas o problema é que muita gente ainda está com a água nos tornozelos. Há quem até andou um pouquinho, mas ainda está com as águas nos joelhos. Teve aquele que andou até um pouquinho mais, mas ainda está com a água na cintura, nos lombos. E Deus não quer água nem nos lombos, nem nos joelhos, nem nos tornozelos. Deus quer que nós venhamos verdadeiramente nos aprofundar nas águas do Espírito. Quando o diabo vier com essa ideia, com essa proposta, não precisa batizar, para que esse negócio de tomar santa ceia? Agora você vai para a igreja 3 dias na semana, agora você participa dos eventos, agora tudo que envolve a igreja você estará. Sim, Satanás, tudo que envolve as coisas de Deus eu estarei, e eu não só vou entrar, mas eu vou mergulhar nas águas do Espírito, porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e agora eu sou de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? E aí, vem a quinta praga, a sexta, a sétima, e antes da oitava, no período entre a sétima e a oitava, depois do Egito estar sendo duramente assolado por aquelas pragas, Faraó manda chamar Moisés e Arão. E faz agora uma terceira proposta. Vamos ver qual é a terceira proposta? Vá comigo para o capítulo 10. E leia a partir do versículo de número 7. Êxodo 10, versículo 7, diz assim:
E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixar ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus? Ainda não sabes que o Egito está destruído? Aí o Faraó diz assim no versículo 8, acompanhe. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Olha aqui para mim um minutinho. Olha a sagacidade. Quais são os que hão de ir? Quem é que vai? Só que Moisés já havia deixado claro que todos iriam. Todos iriam. Só que ele não vai querer deixar ir todos. Tanto que ele pergunta: quem é que vai? Como quem já estivesse adiantando: não vou liberar todos, vou lhes propor algo aqui. Aí o versículo 9 diz: e Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, todo mundo vai, inclusive até as ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face? Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de quem? Da face de Faraó. Olha, não vai todo mundo não. Eu quero propor uma coisa para vocês. Só os homens irão. Você está entendendo? Moisés não disse que ia levar as mulheres, os velhos, as crianças e até os animais? O Faraó está dizendo não. De jeito nenhum. Eu proponho que apenas os homens podem ir. Trazendo para nós a proposta é essa. Está indo na igreja agora? Tá bom. Se aprofundou, batizou, está tomando santa ceia, está pensando até em estudar teologia, quer até ser obreiro? Tá bom, quer ser obreiro, seja obreiro. Você vai, mas a sua família, não. A sua família fica. Fica onde, pastor? No mundo, no Egito. E o mundo jaz em quem, igreja? Jaz no maligno. Quando o diabo vê que ele perdeu você, ele vai tentar te reaver pela tua família. Ele vai tentar te reaver pela tua casa. Pelo teu marido, você que é aquela mulher que já está há um tempo na igreja, o teu marido ainda continua com o coração endurecido. Você acha que é só uma opinião pessoal? Não. Por trás dessa dureza de coração, dessa cegueira, dessa mente fechada, o diabo pode estar agindo, porque ele até aceitou perder você, entre aspas, mas ele quer te reaver por intermédio do teu marido, por intermédio da tua mulher. Quantos homens vêm à igreja e mulheres não? Eu sei que a igreja é formada por 70% de mulheres, mas há muitos homens que estão na igreja cujas esposas não estão. E o diabo às vezes usa o cônjuge para derrubar a pessoa da presença de Deus. E às vezes o casal está na igreja e o diabo diz: vocês até eu entendo, eu até aceito, mas seus filhos não. O casal está na igreja agora, batizaram, santa ceia, são obreiros agora, mas os filhos eu não vou deixar.
Por isso que é difícil você ver uma família inteira na presença de Deus. Como seria maravilhoso se você saísse de casa para vir para a reunião do domingo de manhã e não ficasse ninguém deitado, ninguém dormindo, todos viessem junto com você. Você iria ocupar uma longarina dessa, talvez até duas, dependendo do tamanho da tua família. Mas você acha que o diabo quer isso? Então a proposta é essa: você vai, sua família fica. E tem gente que infelizmente acaba aceitando. Pastor, quem em sã consciência aceita isso? Não que a pessoa vai concordar literalmente com a proposta, mas não é o que falamos. O que importa é como agimos. E se nós deixamos de orar pela família, se nós deixamos de buscar pela família, se nós deixamos de fazer as campanhas pela família, se nós deixamos de evangelizar a nossa família, nós estamos indiretamente concordando com a proposta do diabo. Se eu venho à igreja, não prego dentro da minha casa com sabedoria, com amor e com mansidão. Se eu venho à igreja, mas não faço campanha pela minha família. Se eu venho à igreja, mas eu não oro pela minha família, não jejuo pela minha família, indiretamente eu estou concordando. Satanás, eu concordo, eu já estou aqui, você não quer deixar a minha família ser salva, então eu vou concordar com você. A pergunta foi clara: quem vai? A resposta de Moisés foi, leia comigo de novo o versículo de número 9. Havemos de ir com os nossos meninos, com os velhos, com os filhos e com as filhas. Todos irão, Satanás, porque eu não aceito perder ainda que seja uma só pessoa da minha casa, pois eu creio em Jesus Cristo e está escrito: crede no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Diga glória a Deus. Quem vai com você, igreja? Diga todos. Quem vai com você, igreja? Todos. Quem vai com você, igreja? Todos. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém fica. Todos serão salvos para a glória de Deus. Amém? Só que o diabo continua. E Faraó vai continuar. Vai vir a 8ª e prestes a vir a 9ª praga, ele lança a 4ª proposta. Capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas. Leva as crianças também. Vão também convosco as vossas crianças. Pode ir todo mundo. Leva as mulheres, leva os velhos, leva até as crianças, mas as ovelhas ficam, as vacas ficam, ou seja, os bens ficam. 4ª proposta: está indo na igreja, batizou, toma santa ceia, faz campanha, jejua, ora, mas os seus bens é meu, suas finanças são minhas. O dízimo você não vai devolver, porque você acha que muita gente não devolve o dízimo, mesmo vindo à igreja há algum tempo. Oferta? Não. Oferta você também não vai dar, não precisa. A igreja tem muitos membros e o teu dízimo, a tua oferta não vai fazer falta. Pegar do que é teu para ajudar o pobre, a viúva, o necessitado,
Ajudar quem precisa? Não. Já fui muito liberal com você. Você já vai à igreja, já batizou, já toma santa ceia, está firme aí. Inclusive até tua família está indo para a igreja também. Agora, quer devolver dízimo? Quer dar oferta? Quer ajudar o necessitado? Quer pegar os teus bens e disponibilizar na obra de Deus? Não. A minha proposta é: pode ir, todo mundo, vai para o deserto como vocês pediram, quer ir longe, vá longe, quer levar todo mundo, leva todo mundo. Mas os bens ficam. E sabe por que o diabo faz isso? Porque ele sabe que quem toca naquilo que é de Deus paga um preço alto por isso. Quem não ajuda o necessitado não é abençoado. E quem não oferta, quem não semeia, não colhe. Porque o diabo não quer que você tenha. O diabo quer roubar tudo que é seu. O diabo quer te ver na miséria, te ver humilhado, te ver na pobreza. O diabo quer te destruir. E a vida financeira é uma das áreas que o diabo mais investe, porque é uma das principais áreas da vida de todos nós. Quando as coisas estão bem financeiramente, nós temos um outro ânimo, nós temos uma outra perspectiva, ainda que não seja a principal, é uma das principais. Quem compreende o que eu estou dizendo? Não caia nessa. Você tem que falar o que disse Moisés, ó. Olha a ousadia de Moisés. Veja o que diz aqui, o versículo 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Ô Faraó, nós não vamos oferecer só o que temos, até tu nos dará aquilo que nós vamos oferecer. Nós vamos levar o que é nosso e até o que é teu. Versículo 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Diga comigo, nenhuma unha ficará. Veja, porque aquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nós vamos levar tudo, as vacas, as ovelhas, e até tu nos dará aquilo que nós vamos ofertar. Satanás, eu vou ficar firme com Deus, sou batizado nas águas, tomo a santa ceia, adoro ao Senhor, oro, me consagro, jejuo, leio a palavra, venho à igreja, evangelizo minha família, devolvo os meus dízimos, faço as minhas ofertas, ajudo os necessitados e não aceito nenhuma proposta tua, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Nenhuma, Satanás, nenhuma proposta tua aceitarei. Quem compreende isso? Você aceitou alguma dessas quatro? Pastor, aceitei a primeira. Eu estou vindo aqui na igreja, mas eu achava que dava para adorar a Deus estando no mundo ainda. Não dá. Não tem adoração sem separação. Para adorar a Deus de verdade tem que sair do mundo. Tem que passar longe do mundo e se firmar no Senhor. Pastor, eu aceitei a segunda, sabe? Porque eu estou vindo, mas eu não me aprofundei ainda. Eu ainda estou muito pertinho do mundo. Eu venho na igreja, me sinto muito bem, gosto de ouvir a palavra, de louvar, de fazer e de receber as orações, mas olha, eu sou aquela pessoa que eu ainda estou no raso. O Senhor falou de águas nos tornozelos, nos joelhos e nos lombos. Eu sou aquela que estou com água nos tornozelos ainda. Eu nem conheço a Bíblia com profundidade, eu sei muito pouco das coisas da fé, eu estou dando ainda os primeiros passos, e eu achava que era assim mesmo. Aos poucos, você precisa se aprofundar, você tem que sair do raso,
Você tem que mergulhar nas águas do Espírito. Quem compreende isso? Pastor, infelizmente a terceira proposta da família falou muito comigo, porque às vezes eu passo de semanas sem orar pela minha família. Eu lembro de orar pela minha família quando o Senhor ou a pastora Jéssica vem aqui e ora pela família, porque em casa eu não oro pela minha família. Está com muito tempo que eu não paro ninguém da minha casa para falar algo da palavra de Deus. Eu não sabia, mas eu tinha aceitado essa maldita proposta. O diabo disse, você vai e a família fica, e eu aceitei. Pois é, mas a partir de hoje, você vai mudar essa situação. A partir de hoje você vai orar muito mais pela sua família, vai jejuar pela sua família, vai fazer as campanhas pela sua família. Quando a próxima campanha vier, não venha com aquela história, mais uma campanha não, é a campanha que Deus vai salvar a tua casa. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor, eu estou na quarta proposta, eu oro muito pela minha família, estou na igreja firme, estou buscando a Deus, mas eu não estou devolvendo dízimo, muito menos dando oferta na igreja, e ajudar uma pessoa, difícil. Primeira coisa que vem na minha cabeça é, ninguém me ajuda? Por que eu vou ter que ajudar os outros? Mas nós não podemos esquecer as palavras de Jesus. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, senti frio e me aquecestes, estive doente ou preso e me visitastes. E melhor coisa é dar do que receber. O dízimo o devorador só é repreendido pelo dízimo e só prospera quem semeia, porque para colher tem que plantar. E é por isso que muitas vezes a vida financeira está paralisada. Qual dessas quatro talvez, quem sabe, você possa ter, ainda que indiretamente aceitado? Hoje é o dia de mudar isso. Quem recebe essa palavra?